Uma das figuras mais controversas da história da Segunda Guerra Mundial é o marechal francês Philippe Pétain, nosso tema de hoje. A França protagonizou, durante a Segunda Guerra Mundial, um verdadeiro fiasco. E tudo fruto da preparação pré-guerra que os franceses tiveram. Se entrincheiraram atrás da linha Maginot e se julgavam a salvo de um avanço alemão. No meio deste furacão que varreu a França, estava a figura do Marechal Pétain, que é o tema do nosso vídeo de hoje. Ele é uma figura polêmica, sem sombra de dúvida, histórica e que até hoje é debatida na França. Vamos saber o papel do Marechal Pétain durante a Segunda Guerra Mundial e por que os franceses o adoravam. Um homem à deriva, percorrido por tiques e tremores. Ele tem 89 anos. Seu nome é Philippe Pétain. Ele é marechal da França. Em julho de 1945, logo após a libertação da França, ele comparece diante de seus juízes. O que ele sente? Raiva, tristeza, vergonha. Ele, que um ano antes era celebrado como um Deus vivo. Conspiração contra a República. Traição. Para a época, acusações extremamente graves. Mas quem está realmente sendo julgado? O grande soldado que capitulou diante do inimigo? O chefe de Estado que traiu a República? Estão julgando o cúmplice de Hitler na deportação dos judeus? No julgamento, o genocídio é pouco mencionado. Ou estão julgando o homem que os franceses tanto amaram e agora querem esquecer? 80 anos depois, revisita-se uma vergonha nacional que continua assombrando as memórias da França e da história. Como eu já disse no início desse vídeo, Pétain era uma figura muito polêmica. E ele sintetiza, na sua pessoa, o que foi a França no século XX. Fevereiro de 1916. Verdun. Nestas trincheiras, milhares de soldados se escondem. Se recuarem, a França pode perder a guerra contra a Alemanha. Aqui está o seu general. Aqui, à esquerda. Philippe Pétain, observando seus soldados indo para a frente de batalha. O novo general tem 62 anos, belos olhos azuis, uma majestade natural. Este general quase desconhecido tem a reputação de não gostar da guerra. É um homem da defensiva. Ele detesta esses ataques heróicos à moda antiga, realizados por honra e que se transformam em carnificina. Para defender Verdun, ele pede 1 milhão de homens, o peso de todo o exército francês. Ele transformou uma pequena estrada departamental em um gigantesco cordão de abastecimento, mantido dia e noite por milhares de trabalhadores. É chamada de Sagrada Via. Dos alemães, ele diz: eles não passarão, e eles não passam. Após 1 mês de batalha, uma das mais heróicas da história da França, ele emite um comunicado. 9 de abril é um dia glorioso para nossas armas. Os ferozes assaltos dos exércitos do Kronprinz foram repelidos em todos os lugares. Honra a todos. Os alemães provavelmente atacarão novamente. Todos devem trabalhar e vigiar para obter o mesmo sucesso de ontem. Coragem, vamos conseguir. Coragem, vamos conseguir. Em poucos dias, o lema é adotado em todos os lugares, em toda a imprensa e até nos jornais infantis.
Até então, sua carreira tinha sido modesta. Pétain é um homem do século XIX, nascido em 1856 em uma família camponesa e católica do norte. Uma carreira comum de guarnição em guarnição. Em 1914, ele quase se aposentou como simples coronel. Um homem de quem nunca teríamos ouvido falar. Ele também é um homem de ordem e terá a oportunidade de mostrar isso. Em 1917, após 3 anos de guerra, regimentos se revoltam e se recusam a ir para a linha de frente. Nas trincheiras, panfletos denunciam o massacre. Camaradas, somos 3 regimentos que não quisemos ir para a linha de frente. Vamos para trás. Todos nós devemos fazer o mesmo se quisermos salvar nossa pele. Inaceitável para Pétain, que se lembra de sua juventude durante a Comuna de Paris. Esta revolução que terminou em guerra civil. Ele odeia os revolucionários, os vermelhos, os que ele chamará mais tarde de maus franceses. Em 1917, é ele quem o governo vem buscar para sufocar a revolta. Aqui está ele, nomeado à frente de todo o exército francês. Sua política, o chicote e a cenoura. A cenoura é isso. Pétain ouve os soldados que distribuem tabaco e provam vinho tinto. Ele restaura o regime de licenças, tão pouco respeitado. Pétain, principalmente, suspende todas as ofensivas. O chicote, o que os filmes não mostram, a execução de quase 50 amotinados. Meu objetivo é obter uma repressão imediata para impedir que a agitação se espalhe. Mas sem esquecer que se aplica a soldados que há 3 anos estão na frente conosco. Em 1918, o fim do pesadelo. Na Lorena, a cidade de Metz é libertada pelo general Pétain. Um repórter do jornal L'Illustration está na multidão. Aqui estão eles, o esquadrão de cavalaria de escolta, e então os soldados da gendarmerie, e atrás dele, em um cavalo branco, o general Pétain. Não o general, o marechal. Porque a notícia acabou de se espalhar. A instrução é chamá-lo de senhor marechal. Seu rosto sério é de uma beleza profunda. O início de um romance entre os franceses e Pétain. O herói que se assemelha a eles. O homem que ganhou a guerra poupando o sangue dos soldados. Diante de Joffre e especialmente Foch, o generalíssimo das forças aliadas, Pétain é feito marechal da França. Seu bastão lhe é entregue pelo presidente da República, Poincaré, de direita, e por Clemenceau, o chefe do governo, de esquerda. Uma oportunidade para seus adversários políticos reconciliar as 2 Franças diante de uma das novas ícones do regime. O desfile de 14 de julho de 1919 é um triunfo para Pétain. Os 8 milhões de espectadores, no entanto, estão longe de imaginar as críticas que se elevam contra ele no Estado-Maior. General Weygand. É para cortar no traseiro que ele foi empurrado para a vitória. General Fayolle. É a Foch que devemos tudo. Foi ele quem ordenou que lutássemos. Mesmo Clemenceau é severo. É um derrotista que não acredita em nada. Seria uma grande desgraça para a França se ele desempenhasse um papel. "15 anos depois, estamos na Costa Azul. É aqui, neste ninho aconchegante, nesta vila que ele comprou após a guerra, que Philippe Pétain vive parte do ano. Ele se instalou lá com Eugénie, sua amante que se tornou sua esposa entre mentes. Um aposentado tranquilo. Sua carreira está para trás dele. Por muito tempo, ele permaneceu à frente do exército.
O governo frequentemente o convocou para lutar na África do Norte ou para celebrar a democracia na América. Ao mesmo tempo, na Europa, o caos ideológico dos anos 30, a Alemanha histérica atrás de seu Führer, a Itália que marcha ao lado de Mussolini, o Dulce, e na União Soviética, o pequeno pai dos povos. A França também está mergulhada na crise, corrupção, escândalo financeiro, instabilidade política. Na França inteira, movimentos de extrema-direita como as Croix de Feu, do Coronel de la Rocque, estão se manifestando e clamando por uma mudança de regime. Há realistas, fascistas e nacionalistas franceses que desejam derrubar a República. A situação está à beira do colapso na noite de 6 de fevereiro de 1934. A Place de la Concorde é invadida pela extrema-direita, com o objetivo de tomar de assalto a Câmara dos Deputados. Ao amanhecer, a República se sustenta, mas por um milagre. Urgentemente, um novo governo é formado. Surpreendentemente, Philippe Pétain é chamado da costa para garantir uma credibilidade republicana. Sim, republicana. Desde a guerra, ele tem sido unanimemente respeitado em todos os campos. Como escreve o deputado de esquerda Pierre Cotte, ele foi o mais humano e o mais próximo de nossa miséria. Com ele, não há temor de distúrbios. Acredito que serei apoiado por todos os que testemunharam esta coisa surpreendente. O olhar do Marechal Pétain. Pétain se torna ministro da guerra. Aos 78 anos, é o início de sua carreira política. Conta-se com ele, o vencedor de Verdun, para enfrentar a Alemanha nazista. A Alemanha tem, em sua essência, não apenas a virtude guerreira que a valoriza nos campos de batalha, mas também o gosto e o culto à força. Que a lembrança de seus mortos lhe lembre que a guerra não é um bem em si mesmo e que a humanidade aspira apenas a curar suas feridas. Porém, há um problema. Pétain deve renunciar após 6 meses, quando o governo cai. Em 1935, ele é novamente ministro, mas por apenas um dia. Em 1936, ele se vê sem poder, muito amargurado quando Léon Blum e o Front Populaire vencem as eleições. Tudo o que ele detesta, comunistas, greves, reivindicações. Em uma palavra, desordem. Como em 1917, ele diz: eu felizmente aceitaria o Ministério da Educação Nacional e cuidaria dos professores comunistas. A juventude e a infância não são educadas de acordo com seus deveres. Deveríamos, neste ponto de vista, nos inspirar no que está acontecendo na Alemanha e na Itália. A questão é, sem que ninguém perceba, Pétain está deslizando para a extrema-direita? Em 1936, ele oficialmente apoia as Croix de Feu. Tudo o que é internacional é prejudicial. Tudo o que é nacional é útil e fecundo. As Croix de Feu representam um dos elementos mais saudáveis deste país. Há também seus contatos suspeitos. No exterior, em cerimônias oficiais com Göring, um dos mais próximos adjuntos de Hitler. Göring fica impressionado com Pétain. O Marechal Pétain é um soldado e, portanto, um homem de honra que também respeita os alemães. Com homens assim, podemos nos entender. Esta e outras histórias de guerra sempre têm narrativas aqui no canal. Não se esqueça que também organizamos roteiros para os locais onde a história aconteceu. Na Itália, na França, na Alemanha, na Bélgica, na Holanda, na Inglaterra e até no norte da África e Estados Unidos. Entre em contato conosco para saber mais sobre nossos roteiros e viajar conosco, uma autêntica viagem na história. Em 1938, aos 82 anos, ele não deixa transparecer, mas arde em desejo de voltar ao cenário político.
6 meses antes do início da Segunda Guerra Mundial, isso se concretiza. Pétain é nomeado embaixador na Espanha. Na estação de Andaille, diversas personalidades recebem o Marechal Pétain ao desembarcar do trem. Honras militares são prestadas ao vencedor de Verdun, que apesar de sua avançada idade, não hesitou em aceitar a missão que lhe foi atribuída. A tarefa de um francês nunca está completa enquanto ele acreditar que pode servir para declarar o novo embaixador. Este é seu grande retorno, mesmo que discretamente. Sua popularidade está intacta. Pétain, o patriarca tranquilizador, o homem sempre pronto a ajudar. Sua missão? Impedir que a Espanha caia no campo nazista às vésperas da guerra. Mas, na verdade, é Pétain quem vai se transformar. España y porque está en el corazón de todos los españoles que gritan ¡Arriba España! Apesar da guerra civil que devastou o país, os simpatizantes de Verdun ainda estão lá. Estão lá para lutar contra a opressão. Como Salazar em Portugal, Franco estabeleceu uma ditadura em sua glória na Espanha. Um regime nacionalista que se apoia na igreja, que prega o retorno à terra e a fidelidade ao ditador. Tive a oportunidade de servir com a altitude na Espanha, de ser fiel, bem como dos princípios fundamentais do espaço e da Revolução Espanhola. Viva a Espanha! Como Pétain descobriu, um regime onde o ditador está em toda parte e do qual ele se lembrará. A Segunda Guerra Mundial logo lhe proporcionará a oportunidade. O início do segundo século. Mas a guerra que estava se aproximando tem o poder de transformar toda a história de Pétain e da França. (1º de setembro de 1939). No outro extremo da Europa, a Alemanha ataca a Polônia. 2 dias depois, França e Grã-Bretanha entram na guerra também. Um choque para a população que nunca se recuperou da guerra de 1914. 4 milhões de homens são mobilizados. Mas eles acreditam na vitória como seus antecessores? Não tão certo. (10 de maio de 1940). A ofensiva alemã. Um ataque massivo dirigido às Ardenas, reputadas como intransponíveis, onde Pétain, quando ministro, não considerou necessário estender a linha Maginot. Após apenas 8 dias de guerra, a situação é crítica. É nesse momento que Pétain decide entrar em cena. O presidente da França, Pétain, aceita a função de ministro de Estado. A França sabe, portanto, que pode contar com o heroísmo de seus soldados, com o valor de seu líder, com a superioridade de seu equipamento. Pétain no governo, o homem de Verdun, aquele que resistiu aos alemães 25 anos antes e que agora vai salvar a França novamente. É fácil hoje criticar a cegueira dos franceses da época. Como ele poderia imaginar o que estava por vir? Na primavera de 1940, 10 milhões de pessoas fogem pelas estradas e desejam que tudo acabe. Como observa o escritor e soldado Georges Sade. O caos é inimaginável. As carroças estão uma ao lado da outra como vagões de trem. Os aviões passam. Os soldados se movem. Ouço isso ao meu redor. Acabe com isso. Uma mulher nos grita: "Vocês querem que nos massacrem todos com nossos filhos? O que vocês estão esperando, soldados, para parar essa guerra quando tudo está perdido?" O pânico, a decomposição de um país inteiro pulverizado pelo inimigo. Sem Estado, sem exército, nada mais. No meio de junho, os alemães venceram. Sua guerra acabou. É nesse momento que Pétain é nomeado chefe do governo pelo presidente da República e pede um armistício.
Com o apoio dos veteranos que tive o orgulho de comandar. Com a confiança de todo o povo, eu dou à França o presente de minha pessoa, para aliviar seu sofrimento. É com o coração apertado que digo hoje que devemos cessar as hostilidades. Eu me dirigi ao adversário esta noite para perguntar se ele está disposto a procurar comigo, entre soldados, depois da luta e com honra, meios de pôr fim às hostilidades. Que todos os franceses se reúnam ao meu redor para que ele possa ser ouvido. Que todos os franceses se reúnam em torno do governo que presido durante esses duros tempos. É a maior catástrofe da história da França. O armistício é assinado em Rotonde, no mesmo local onde, em 1918, os alemães aceitaram sua derrota. Para Hitler, a oportunidade de acabar com a França é a guerra no Oeste. Ele impõe suas condições: 400 milhões de francos por dia para a manutenção das tropas de ocupação, envio de prisioneiros de guerra para a Alemanha, entrega de refugiados políticos alemães e austríacos. Ele também quer dissuadir os franceses de continuar a guerra a partir da África do Norte. Para os apáticos, ele deixa o sul da França, assim como a administração, incluindo a polícia em todo o território. A marinha de guerra e o império colonial também permanecem franceses. Pétain se fez representar. Após algumas tentativas de negociação, ele ordena a assinatura deste armistício, um texto que carrega em si as sementes da colaboração. Para Pétain, o pior foi evitado. Para outros, são muito raros. O armistício é uma traição. Isso é o que Charles de Gaulle, este antigo adjunto de Pétain, diz aqui à esquerda. Este general desconhecido acaba de se refugiar na Inglaterra. A derrota francesa foi causada pela força mecânica, aérea e terrestre. Diante desse colapso, duas vias se suavizam: a do abandono e do desespero. Ela levou à capitulação. Esta foi a escolha do governo de Pétain. A outra é a do honor e da esperança. Esperamos que um dia uma força mecânica superior nos permita obter a vitória e libertar a pátria. Julho de 1940. É aqui, em Vichy, nesta cidade de águas termais, que a história da França agora é escrita. Aqui Pétain sonha. Aos 84 anos, o velho marechal está agora sozinho à frente do governo. Esta derrota não é a sua. E para ele, a hora das histórias chegou. O espírito de indulgência prevaleceu sobre o espírito de sacrifício. Reivindicamos mais do que servimos. Queríamos poupar o esforço. Encontramos hoje a infelicidade. Estejam ao meu lado. A luta continua a mesma. É sobre a França, sua terra, seus filhos. Os franceses descobrem com surpresa que nem todos os alemães são bárbaros. Nesta pequena vila da Borgonha, eles organizam um concerto para seduzir os habitantes. Seu objetivo é evitar problemas. O começo de uma história terrível que durará 4 anos. A dos franceses sob ocupação. 2 adolescentes, incluindo Jean Griveaux, os observam. Eles querem ser amigos de nós. Na verdade, são camponeses como nós. Soldados mobilizados que gostariam de estar em casa e que não têm nada a ver com a guerra. Agora Pétain lida com eles. Realmente, só ele tinha autoridade para isso. Ele se doou à França.
Ele não tem nada a ganhar com isso. Nada a ganhar? Não tão certo. Sob o pretexto de dedicação e sacrifício, Pétain está no centro do jogo. Ele é o único que pode evitar problemas. Ele pode se dedicar ao seu grande projeto político. Não resistir aos alemães como muitos acreditam, mas transformar a França por dentro. Vocês sofreram e ainda vão sofrer por muito tempo. E todos vocês servirão para pagar nossas falhas. Pétain está ocupado com muitas coisas para fazer. Em 24 de outubro de 1940, na pequena cidade de Montoire, ele encontra Adolf Hitler. Fui livremente à convocação do Führer. Ele não me impôs nenhum diktat, nenhuma pressão. Uma colaboração entre nossos dois países foi considerada. Eu aceitei o princípio. Os detalhes serão discutidos posteriormente. Montoire, o símbolo da colaboração. Para Pétain, os nazistas vão ganhar a Segunda Guerra Mundial. Se a França quer ter sucesso, precisa se entender com eles. 6 meses depois, as consequências são claras para os alemães. Excluir os judeus não é suficiente, é preciso interná-los. As primeiras vítimas são os judeus estrangeiros que Pétain concorda em fazer prender pela polícia francesa. Em maio de 1941, milhares deles são levados ao campo de Pithiviers. Entre eles, Isaac Schoenberg, um polonês, escreve à sua noiva: Ainda não obtivemos resposta da prefeitura sobre por que estamos aqui. Nossos inimigos são estranhos. Você pergunta aos franceses, eles dizem que é o alemão que te envia para o campo. Você pergunta ao alemão, ele diz que não tem nada a ver com isso. A verdade é que ambos estão fazendo isso, que o francês está tentando superar seu mestre e está conseguindo muito bem. 1942 significou o começo da virada na Segunda Guerra Mundial com as batalhas de Stalingrado, El Alamein e Midway, mas também simbolizou a virada no que era a França de Vichy, comandada por Pétain, principalmente depois do desembarque aliado no norte da África. No inverno de 1942, ele chamou Pierre Laval de volta à chefia do governo. Ele permite que ele e seu chefe de polícia, René Busquet, acelerem com os nazistas. Enquanto a máquina da morte se instala a leste, as batidas se multiplicam na França. Todos os judeus, estrangeiros ou franceses, são agora visados. Como Eliane Stern, a menina que escreveu "Coragem, vamos conseguir" em seu diário. Agora mãe de família, ela é presa com seu marido e seus 2 filhos, assim como seu pai, um antigo oficial. Como eles, até 1945, 75 mil judeus, dos quais 20 mil eram cidadãos franceses, encontrarão a morte nos campos nazistas. O crime de Pétain foi encobrir com sua autoridade e popularidade a colaboração de Estado que levou ao extermínio. (8 de novembro de 1942), a virada da Segunda Guerra Mundial. Enquanto os soviéticos estão ganhando a Batalha de Stalingrado, os americanos desembarcam na África do Norte. Após 3 dias de combate, as tropas coloniais francesas, a quem Pétain ordenou que resistissem, se unem aos aliados. À frente deles está o almirante Darland, o sucessor designado de Pétain, aqui com o general Eisenhower. Pela primeira vez desde junho de 1940, a derrota alemã parece possível. Em Vichy, Pétain está desestabilizado. Parte de seu círculo deseja retomar as armas contra a Alemanha. Como seu ex-adjunto de Verdun, o general Serigny, que lhe aconselha a se juntar imediatamente à África do Norte.
Você deve mudar o curso das coisas imediatamente. Deixe todos os seus poderes para Darland e vá se juntar a ele com sua frota, sua aviação, com tudo o que você pode levar. Há um avião disponível, parta, senhor Marechal. Mas dizem que, na minha idade, uma viagem de avião a grande altitude seria fatal para mim. Sempre há riscos. Mas se você morresse em uma missão dessas, você se juntaria a Joana d'Arc na história. Eu não posso partir. Prometi aos franceses que ficaria com eles até o fim. Em poucos dias, tudo se acelera. Para combater o desembarque americano, os alemães invadem a Zona Sul até o Mediterrâneo, mas não rápido o suficiente para capturar a frota ancorada em Toulon, conforme as ordens de Vichy. Um desastre. Sem marinha, sem império colonial, sem zona livre, Pétain está nu. Os líderes rebeldes escolheram emigrar e voltar ao passado. Eu escolhi a França e seu futuro. Preciso mais do que a obediência da juventude. Preciso de sua convicção ardente, sua vontade de agir e sua fé. De joelhos, um salto para a frente. Eu juro solenemente servir à França e ao Marechal Pétain, líder da Legião. Uma queda aos infernos. Para salvar sua revolução nacional, Pétain aceita a fascização do regime. Ele aprova que, em seu nome, os ultranacionalistas da colaboração, a milícia, assumam a repressão, violência, tortura. As atrocidades se multiplicam, especialmente contra os comunistas, presos pelos franceses e entregues aos alemães. Ao lado dos nazistas, até a libertação, os assassinos de Vichy desempenham um papel ativo no assassinato de milhares de pessoas. Com os bombardeios aumentando sobre a França, especialmente em Paris, Pétain sai de Vichy e vai fazer uma visita aos subúrbios de Paris atingidos por bombas aliadas. E o que surpreende é a recepção que ele teve. Pétain agora tem 87 anos. Às vezes ele não sabe o que está fazendo nem para onde está indo. Um naufrágio, como de Gaulle disse dele. Mas sua idade não explica tudo. Nos anos de 1943 e 1944, ele permanece suficientemente lúcido para compreender o que está acontecendo. Abril de 1944. Sua última jogada mestra. Estamos a 4 meses da liberação de Paris. A França, bombardeada diariamente pelos aliados, volta a ser um teatro de guerra. Pétain foi autorizado pelos alemães a viajar para os subúrbios de Paris, onde ele vem homenagear as vítimas dos bombardeios aliados. Grande surpresa. Sua visita à capital ocupada é um triunfo. Estou aqui para uma visita. Não posso falar com cada um de vocês individualmente. É impossível. Vocês são muitos. Penso muito em todos vocês. Mas tenha certeza de que, assim que puder, virei novamente. E então será uma visita oficial. Então, até breve, espero. Um discurso simples, até banal, mas que toca profundamente e desencadeia a Marselhesa, proibida pelos alemães por 4 anos. Pétain, o patriota, a nova Joana d'Arc. Como se, aos olhos dos franceses, ele não tivesse nada a ver com os crimes de Vichy e a colaboração. Sua visita algumas semanas depois a Nancy, na Place Stanislas, confirma esse apego. É a primeira vez desde a derrota que uma bandeira francesa é içada neste prédio. No entanto, poucos dias antes do desembarque das forças aliadas, Pétain, temendo uma guerra civil, pede que a França permaneça neutra. Nenhum francês deve se envolver neste conflito.
Caso contrário, seria lamentável para você e para a França. Aceite as provações que nos são enviadas. Essas provações são terríveis, mas são menos terríveis se você não participar delas. O dia D quer dizer um dia decisivo, e realmente foi, para a Europa ocidental dominada pelos alemães e para Pétain. Começou ali a sua derrocada. 6 de junho de 1944. O desembarque na Normandia. O heroísmo de 150 mil soldados aliados que pisam no solo francês, auxiliados pelos resistentes que sabotam as linhas alemãs. Os franceses os recebem em festa. Naquele dia, Pétain está em Saint-Étienne, onde a grande notícia do desembarque acabou de se espalhar. Imagens chocantes, impossíveis de entender hoje e que gostaríamos de esquecer. A multidão continua aplaudindo Pétain, contra tudo e todos, como se fosse ele quem tivesse preparado o desembarque. Como se ele tivesse resistido aos nazistas por 4 anos, quando na verdade favoreceu seus planos. A impostura de Pétain. Em 20 de agosto, em Vichy, ele é sequestrado pelos alemães, que temem sua adesão aos aliados. Ele será mantido em um castelo na Alemanha. Poucos dias antes, in extremis, ele tentou se distanciar dos crimes cometidos pela milícia. Seu líder, Darnan, responde: "Durante 4 anos, recebi seus elogios. Você me encorajou e agora, porque os americanos estão às portas de Paris, você começa a me dizer que vou ser a mancha na história da França. Poderíamos ter lidado com isso um pouco antes." Pétain também tentou entrar em contato com de Gaulle para transferir seus poderes a ele em uma cerimônia que seria realizada sob o Arco do Triunfo. De Gaulle não respondeu. Após esse período nas prisões, ou melhor, nas acomodações alemãs, Pétain foi devolvido à França. E o que se seguiu foi o seu inevitável julgamento pela justiça, porque a história continua julgando Pétain. Em 26 de abril de 1945, Pétain cruza a fronteira e se entrega como prisioneiro na Alemanha. Ele foi libertado pelos nazistas e concordou em ser julgado. Traição contra a República. Colaboração com o inimigo. Grande parte da imprensa pede sua condenação à morte. Seu julgamento no Palais de Justice de Paris é um dos grandes eventos do verão de 1945. Velhos reflexos. Parte do público se levanta quando Pétain, aos 89 anos, entra na sala do tribunal. Os debates duram 1 mês. Argumentos, acusações. Na sua frente desfilam todos os anos 30, aqueles que o chamaram ao poder. Daladier, Reynaud, o presidente Lebrun, aqueles que o serviram. Darnan, ou usaram ele, como Laval, aqueles que ele também prendeu. Léon Blum e milagrosamente vivo. Muitos estão ausentes. Os desaparecidos, os deportados políticos, os comunistas fuzilados, os judeus como Elian Stern, Isaac Schoenberg ou Pierre Masse. Todos os que foram exterminados nos campos nazistas não estão mais lá para testemunhar. O genocídio contra os judeus é pouco mencionado no julgamento. Levará até os anos 1970, 30 anos depois, para historiadores demonstrarem o envolvimento de Pétain e de Vichy no extermínio. Condenado à morte e depois perdoado pelo general de Gaulle, Pétain é preso na fortaleza de Port-Alais, onde ele havia confinado Léon Blum durante a guerra. Depois, ele é transferido para uma fortaleza na ilha de Yeu,
na costa atlântica. Ele passará 6 anos lá, confrontado com seu passado. Ele escreve à sua esposa: As noites sem dormir são terríveis. A escuridão as enche de fantasmas, e a frágil esperança de uma vida melhor, que às vezes acariciamos durante o dia, desaparece nas longas noites sem dormir. O que me perturba é terminar minha vida com a ideia de que estou na prisão e partir com a etiqueta de mau francês. Philippe Pétain morre em 1951, aos 95 anos. Ele é enterrado no local, não em Verdun, como desejava. Durante anos, os presidentes da República enviarão uma coroa de flores em 11 de novembro, para honrar o herói de Verdun e aquele que os franceses tanto amaram. Um gesto interrompido em 1992, devido aos crimes em massa cometidos em seu nome. Após este amplo painel que apresentamos aqui sobre a história da França nas 2 guerras mundiais e especificamente sobre o Marechal Pétain, espero que também você faça a sua avaliação, sempre lembrando o contexto dos fatos, ou seja, o momento em que tudo aconteceu, e agora é fácil para a gente jogar um olhar sobre o que estava acontecendo naquela época. Mas quem vivia naqueles dias certamente tiveram outras opções do que a única que a gente tem agora, que é de apontar o dedo. Como todo líder, Pétain cometeu erros e acertos. Os erros foram graves e os acertos, em alguns momentos, salvaram vidas. A balança da história é quem vai julgar. Espero que tenha gostado desse vídeo sobre o Marechal Pétain. Se gostou, não esqueça de dar o like, deixar o seu comentário, pois sua opinião é importante para nós, e também se inscrever no canal se ainda não está inscrito. Aproveite e participe da promoção da camisa dos 80 anos do Dia da Vitória. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Obrigado pela sua atenção. Eu volto logo com mais histórias. Até mais.